mundo das grandes construções. O setor da construção civil tem demonstrado uma crescente preocupação com a geração e destinação dos seus resíduos. Trata-se de um desafio que exige soluções criativas, tecnologia e mudança de cultura, tanto por parte das construtoras quanto pelas concreteiras. Veja a entrevista exclusiva com Guilherme Zurita, gerente comercial da divisão de concreto da Liber. Ele afirma que a indústria está fazendo a sua parte e apresenta as soluções da empresa para o mercado. Os maiores problemas que existem hoje, práticos, na concreteira, são os resíduos. Claro que é aquele resíduo, por exemplo, que volta dentro do caminhão betoneira. Então, o que fazer com isso? Você tem, por exemplo, o retorno de concreto. Por um motivo A ou B, a betoneira volta com o concreto sem entregar para o cliente. Isso também é um problema. O que você faz com aquele concreto? Né? Então, isso está sendo cada vez mais visto como um problema. Né? O que acontecia no passado? Você jogava isso em qualquer lugar. Então, hoje, todo esse resíduo está voltando para a planta. Todo esse material está ocupando um espaço dentro da planta. Espaço, hoje em dia, também custa dinheiro. E vai se acumulando. Então, o que acontece? Você tem que tratar esse resíduo, você tem que dar destinação para ele, e então isso acaba te dando custos, né, gerando custos. Tá? Então, é uma tendência. Nós temos equipamentos para tratar esse resíduo. Né? Esse que é por isso que a gente, como nós estamos nesse meio, a gente tem formas técnicas de tratar esse resíduo. De que forma? Separando esses resíduos, e você consegue reutilizar esses resíduos na sua fabricação de concreto. Então, a ideia a nossa ideia como empresa, como fornecedora de equipamentos, é que o cliente lá no final do dia, ele não tenha resíduo. Então ele reutiliza tudo isso daí. Para você lavar esse equipamento que volta de uma obra com resíduo de concreto, você tem que lavar com água. Tá? E o que fazer com essa água? Essa água ela tem resíduos finos, né? Então a ideia desse conceito de reciclagem é reutilizar a água. Tá? Essa água ela fica com sólidos em suspensão. O que nós temos que tentar garantir é que essa água tenha uma quantidade controlada de sólidos em suspensão. Então, com essa água, com essa densidade controlada, você pode reutilizar essa mesma água no concreto. Tá? Então é essa que é a ideia. No final do dia, você tem um consumo de água relativamente baixo, né? Ou pouco diferente daquela só água limpa que vai para o concreto, entendeu? É vantajoso. Tudo depende da empresa, porque o que acontece? Como você vai reutilizar um resíduo de material, a pergunta volta para o cliente, entendeu? Quanto de material da sua planta você retorna na planta, tá? Então, o segredo está no que entra na planta é igual ao que sai, ou o que retorna na planta de resíduo é igual ao que sai, entendeu? Para que você não tenha uma diferença de material que fica ali. Quanto mais retorno de concreto o cliente tem, por A ou B motivos, mais rápido ele consegue pagar essa máquina, em termos de investimento, amortização, e mais dinheiro ele consegue economizar e gerar de novo. Tá? Para eu te dar uma ideia, tá? Quando você fala de investimento, uma máquina, um reciclador, esse conceito que nós temos da Liber, por exemplo. Se você tem uma taxa de retorno de concreto entre 2,5% e 3%, ou seja, de 100% de concreto que você produz, 2,5% a 3% retornam como resíduos, você amortiza esse equipamento, ou toda a instalação, entre 24 meses, 30 meses, entre 2 anos e 2 anos e meio, né? Mais ou menos. Os nossos recicladores, eles são fixos e trabalham na planta. Eu tenho um modelo de reciclador móvel, ou seja, ele não está chumbado no chão, ele tem um chassi de aço que você pode levantar com uma empilhadeira e ele tem até uma certa, vamos dizer, mobilidade, ele se dobra, né? Para ele caber dentro de uma dimensão de caminhão para você transportar. Eu tenho diferentes modelos, na verdade nós trabalhamos com 2 modelos e esses modelos em diferentes tamanhos, dependendo da sua utilização. Por exemplo, nós temos uma utilização que é mais voltada para o concreto, nós temos uma utilização que é mais voltada para a argamassa,
Nós temos uma utilização onde você tem muitos caminhões na planta, outra um pouquinho menos caminhões, então a gente consegue fazer isso. Nós temos que dar treinamento. E nós, não só isso, nós temos que fazer a instalação junto com o cliente. Nós temos que ficar lá um tempo, nós temos que voltar lá de tanto em tanto tempo. Cada instalação é uma, tá? Cada instalação é uma. Então, geralmente o que nós gostamos de fazer é analisar a planta do cliente, o desenho da planta do cliente, e a gente faz uma análise de layout junto com ele. Nós utilizamos uma linha de um reciclador, que é o reciclador tipo parafuso, que a gente diz, que ele é uma máquina que tem um casco e um parafuso que faz a separação dos sólidos e do líquido. E, vamos dizer, do sólido grosso e do sólido fino que fica no líquido, né? Essa aplicação ela é mais utilizada para concreto, é a aplicação mais standard que nós temos. Nós temos um outro tipo de reciclador, onde o casco dele não é um cilindro, um tubo, ou um meio tubo, né? Ele é um tambor. Esse tipo de reciclador ele tem uma utilização mais para argamassa ou para grandes quantidades de caminhão. Então esse reciclador de tambor ele permite que os finos sejam separados do agregado mais grosso de uma forma um pouquinho mais efetiva. Nós estamos falando do LRS, que é o reciclador de parafuso, e estamos falando do LRT, que é o reciclador de tambor. Né? Então essas letras elas denominam em inglês, né? Liebherr Recycling Screw e Liebherr Recycling Trommel, que é em alemão, que é tambor. Né? Basicamente elas têm a mesma capacidade. O nosso LRT 708 ele tem uma capacidade de 22 metros cúbicos por hora, tá? Enquanto que o LRS tem essa capacidade. O LRT ele tem só um modelo, só um tamanho, ele tem 20 metros cúbicos por hora, tá? Como ele tem uma cuba mais volumosa, ele demora um pouquinho mais para levar os sólidos para cima, ele diminui um pouquinho o output dele, né? E nós temos o LRS 608, que é um pouquinho menor, ele tem 17, 18 metros cúbicos por hora. Quando você fala de um projeto desse no Brasil, eu prefiro usar o LRS, porque o LRS, esse de parafuso, ele é produzido aqui pela gente na fábrica de Guará. Tá? O LRT... Isso determina um custo final? Na verdade porque a gente faz ele aqui, né? Então, por exemplo, se você quiser finalizar a máquina é até mais fácil, né? Então, e como no Brasil a aplicação ela é menos, eu não quero dizer sofisticada, mas ela tem menos variáveis do que na Europa, então ela é mais standard. Então a gente pode usar essa máquina sem muito problema. Para aplicações de muitas unidades, muitos caminhões numa central, acima de 20 caminhões numa central, ou onde tem muita argamassa, aí nós utilizaríamos o LRT, mas aí ele teria que vir importado, né? Sim. Aí ele aumenta um pouco porque ele também é grande, né? Tem todo um assunto de frete e por aí. Sim. Olha, o nosso caso mais emblemático é um cliente lá em Vitória, onde ele já tem a máquina já faz 7 anos, ou 8 anos. Ele já chegou a fazer a primeira, vamos dizer, grande manutenção, né? E esse cliente ele está extremamente contente com a máquina, é a Nassau, Concreto Nassau. Eles utilizam a máquina muito bem, né? Nós estamos lá com eles regularmente. Eles utilizam, a máquina está inserida no sistema deles de qualidade e dentro do processo deles. Tanto que para eles produzirem o concreto, a primeira água que vai para o concreto é a água que saiu do reciclador, não é a água limpa. E com isso eles fazem uma mescla de água suja, né, vamos dizer assim, aquela água cinza mais a água limpa, e ele consegue, aí ele faz o concreto dele. Então ele consegue manter o nível dele de resíduos super baixo.